Começar aqui, já tá gravando, só para deixar avisado. Vou começar a apresentar, e aí depois quem não conseguir assistir, vai ter o link da gravação para poder assistir depois com mais calma, ok? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre o poder das palavras. E para começar eu queria me apresentar, falar um pouco de mim, que eu sou engenheira mecânica formada pela UFSC, estou fazendo pós-graduação em neuromarketing, tenho formação em treinadora comportamental e coach business. Sou mentora para engenheiros, apaixonada por pessoas, inclusive por isso segui esse caminho de mentorias, de treinamentos, de coaching, e por isso fundei o Instituto HAT, de Desenvolvimento Humano. Então, expectativas com essa aula é falar um pouco sobre as palavras, como elas podem influenciar na nossa vida de maneira positiva e de maneira negativa, e mostrar exemplos. E no final, a gente vai ter um plano, vou mostrar para vocês um plano, enviar esse material depois, de como aplicar isso na vida e como tornar isso um hábito. Então vamos começar. As palavras, elas vêm da comunicação, né? Então, o que é a comunicação? Ela é responsabilidade de quem? Comunicação é responsabilidade do emissor. O emissor é quem transmite uma mensagem para um receptor. Então, precisa de 2 pessoas no mínimo para que essa comunicação ocorra. E, no meio dessa mensagem, podem haver ruídos que atrapalham, que podem ser ruídos externos, de barulho, ou podem ser ruídos na própria comunicação, dificuldade de fala e etc. Então, a comunicação, ela equivale a 7% verbal e 93% não verbal. Então, a gente vê que a parte do verbal das palavras é bem menor. Então, apesar de a gente falar de palavras hoje, a gente não pode ignorar os outros 93% de não verbal, que é a maior parte. Então, vamos falar um pouquinho da comunicação não verbal antes de passar para as palavras. A comunicação não verbal, ela é constituída da postura, gestos, voz, expressões e microexpressões sociais, que é uma coisa que está muito em alta hoje em dia, movimentos corporais, entre outras coisas, que exprimem, sem ser a fala, a sua comunicação, né? Porque tudo comunica. Então, eu queria trazer um pouquinho para o lado do meu lado de engenheira, lembrar um pouquinho do conceito de ação e reação, que é quando você tem uma ação e você tem uma reação de igual intensidade, mas de sentido contrário. Então, tudo que a gente faz e comunica retorna para a gente de alguma maneira. Então, vou dar um exemplo. Se você é uma pessoa que está cabisbaixa, triste, desanimada, encurvada, com a postura assim, né, cabeça baixa, isso comunica que você está pessimista, que você é ingrato, você pode até chegar a proferir palavras de desprezo, xingamento, e isso reforça todo esse comportamento de cabisbaixo, triste, desanimado. Então, isso se torna o que a gente acha que fala de lei de Murphy, né? Ai, tá tudo dando errado, olha como meu dia tá ruim. E isso acaba se tornando um ciclo vicioso. Na verdade, até o próprio Murphy é injustiçado nessa história, coitado. Porque a lei de Murphy, na verdade, ela fala que tudo que pode acontecer, vai acontecer. Ela fala de possibilidades, né? Não necessariamente possibilidades negativas, mas nesse caso, o seu ambiente, né? O que você está pensando, o que você está comunicando, acaba gerando em volta todo esse contexto. Então, a gente tem que tentar quebrar esse ciclo. E como a gente poderia fazer isso? Com ações positivas. Então, estando feliz, estando animado, sendo uma pessoa enérgica, disposta, com postura ereta, com a voz firme. Isso comunica otimismo, gratidão, você profere elogios, reconhece as pessoas, se reconhece, se trata bem. Isso reforça todos esses sentimentos positivos. Então, a pergunta que fica é: qual ciclo você quer na sua vida? Aquele ciclo vicioso, ruim, que te traz para baixo? Ou esse ciclo positivo? Quais hábitos você quer? Quem você quer ser, então, né? Você quer ser aquela pessoa que todo mundo lembra por ser pessimista, não quero perto, energia ruim? Ou você quer ser a pessoa que traz, né, alegria para o ambiente, que traz sempre otimismo para a vida dos outros? E, enfim. E aí, falando em hábitos, tudo isso, na verdade, é uma construção de hábitos positivos, né? Hábitos positivos na sua vida.
Então, falando um pouquinho da força do hábito, né, o quanto um hábito positivo ou negativo pode influenciar na sua vida. Mas como que a gente adquire um hábito? Tudo é treino, tudo é treinável. Por exemplo, acho que todo mundo aqui já aprendeu a andar de bicicleta ou aprendeu a dirigir. Quando a gente tá lá na autoescola, a gente começa a dirigir, tem que prestar muita atenção, tem que lembrar de passar a marcha, tem que lembrar de pisar na embreagem, tem que lembrar de olhar os espelhos, tem que lembrar de dar a seta, sempre olhando no retrovisor antes de ultrapassar. Isso tudo você tem que ir pensando, passo a passo, tem que ir pensando conscientemente. Até às vezes abaixar o som para enxergar melhor, eu passei por isso. Então, isso vai se tornando rotina, e quanto mais você vai fazendo, quanto mais você vai treinando, mais você vai se tornando, mais você vai se tornando um hábito, mais você vai se tornando hábil a fazer aquela coisa. Então hoje, já tem anos de carteira, e não sei aqui quem está assistindo se já dirige há muito tempo, mas chega a um ponto que às vezes você chega num lugar e você para e se pergunta: "Como é que eu cheguei aqui? Mas eu passei no sinal vermelho? Será que eu fiz direito?". Então, treino, porque isso passa, na verdade isso vem da neurociência, isso passa do sistema 1 para o sistema 2, né, que é o sistema de atenção, para o sistema 2, que é o sistema automático. O sistema que eu falo, sistema de funcionamento do cérebro, né. Tem o nosso consciente, tem o inconsciente, então coisas que a gente tem muito hábito, muito cotidianas, acabam se tornando inconsciente pra gente faz automaticamente. Então, segundo a neurociência, falando em neurociência, para incorporar um hábito a gente precisa fazer isso com constância por pelo menos 21 dias. Então é isso que eu falei, é o treino, tá sempre fazendo aquela coisa, repetição, o cérebro aprende muito por repetição, né, por exemplo, e por repetição. Então tudo que a gente faz, muitas vezes, a gente acaba se tornando bom. Então é uma coisa que a gente tem que ir incorporando aos poucos, não adianta chegar do nada um dia e vou sair daqui piloto de Fórmula 1, isso não tem como, você tem que ir incorporando aos poucos e ir treinando e sempre reforçando esse hábito, senão a gente acaba esquecendo ou perdendo a prática. E aqui eu vou dar alguns exemplos. Então, quem nunca jogou um esporte quando era mais novo, quando estava no colégio, e jogava bem, era habilidoso, e aí passou os anos, parou, né, deixou de lado, vai fazer outra coisa, e hoje, se eu te colocar para jogar esse mesmo esporte, você vai jogar tão bem? Tenho certeza que não, né? Talvez treinar um pouco, volte um pouco à prática, mas, tudo é treino, então para vocês verem como é constância, e esses atletas, eles treinam horas e horas por semana, então tudo é treino e é constância. E aí eu queria explicar um pouquinho, como funciona esse caminho automático do cérebro, o caminho que a gente precisa pensar, né, o sistema 1 e o sistema 2. Vamos pensar que, hã, aqui onde eu tô, é onde eu quero começar a minha tarefa, e lá no final da rua é o final da minha tarefa, quando eu vou completar qualquer tarefa que eu queira fazer, né. E aí o meu cérebro, ele já vai estar acostumado a um hábito antigo, a um hábito que eu já tenho, por exemplo. Então, aquele hábito, ele já é uma rua pavimentada com a cidade toda em volta. Ele já o meu cérebro já sabe ir sozinho, é tranquilo seguir por aquele caminho, não tem esforço, porque o cérebro, ele é uma máquina e é um dos sistemas mais complexos, que existem. Mas, como todo sistema, isso trazendo um pouco para engenharia também, todo sistema quer economizar o máximo de energia. Então, se ele tem um caminho todo pavimentadinho, bonitinho, ele vai seguir por aquele caminho, vai por aquele hábito antigo. Então, quando a gente está incorporando um hábito novo, a gente tem que abrir uma trilha no meio do mato, é como se estivesse tendo que desmatar lá e abrir o caminho, e ir abrindo cada vez mais até conseguir, daí bota a lajotinha, aí continua, depois pavimenta, coloca o asfalto, depois vai crescendo a cidade em volta. Então é realmente toda a construção de um hábito que deve ser feita aos poucos, não tem como você do nada destruir uma mata e abrir uma cidade, tem que ser aos poucos. Então, eu gosto muito dessa analogia, pra mim é bem fácil de entender. E também a gente pode pensar, aquela parte de se a gente não reforçar, a gente acaba perdendo. Então, se eu não continuar nessa trilha, reforçando e reforçando, o que que vai acontecer? A mata vai fechar toda de novo, e eu vou ter que começar tudo de novo. Então por isso a importância de
que até essa trilha se torne uma estrada pavimentada, um caminho bonitinho, a gente precisa ir alimentando ela e sempre mantendo esse hábito. Então, assim como acontece na engenharia, o cérebro ele só quer economizar energia, principalmente porque o grande objetivo dele é a nossa sobrevivência, nos manter vivos. Então o cérebro é preguiçoso, na verdade, fazer qualquer tarefa que exige esforço, ele não gosta, ele evita, então até por isso o ser humano é muito preguiçoso, é muito procrastinador, então isso vem já, por causa desse funcionamento do cérebro, né. E aí eu queria trazer também um pouquinho da importância da positividade, né. Por que construir hábitos positivos? E aqui eu vou trazer com exemplos e contra-exemplos, ou seja, exemplos que mostram o que a negatividade pode fazer. E, então para isso, vamos lembrar de alguns conceitos aqui de física e engenharia. Eu sempre gosto de trazer para esse lado, porque é minha área, então eu gosto bastante. Então, sempre lembrar que palavras faladas são sons, e o som é uma onda, né, uma onda que se propaga no meio físico. E toda onda, ela propaga energia, né, ela é uma forma de energia. Então tudo que eu preciso para afetar, para mexer alguma coisa, para transformar alguma coisa, eu preciso de energia. Então o som, ele transforma alguma coisa, a minha palavra transforma alguma coisa, ela pode transformar o dia de alguém, ela pode transformar tanto para o bem quanto para o mal. E ela pode transformar também o meu próprio dia. Como eu falei lá no início, aquelas pessoas que já acordam pensando que tá dando tudo errado, vai dar tudo errado, é uma energia que você está propagando e aquilo vai afetando o seu entorno e vai construindo aquele ambiente de negatividade ou de positividade. Então por isso a importância da positividade. E para exemplificar, eu trouxe alguns experimentos com cristais de água de um pesquisador cientista japonês, Masaru Emoto. O que ele fez? Ele pegou, esse experimento é muito maior, se vocês pesquisarem na internet depois do site dele. O site está em japonês, mas o Google Tradutor consegue traduzir, dá para ler, dá para entender. Ele fez uma grande pesquisa, pegando amostras de água de todo mundo, de vários lugares do mundo, e fazendo vários experimentos com essa água. Então ele fazia um experimento e ele congelava a água e isolava um cristal e tirava uma foto, que é o que a gente vai ver aqui, fotos de cristais de água. Então uma coisa que ele fez, por exemplo, um dos experimentos foi pegar água e jogar música nela. Lembra que o som é uma onda, transmite energia. Então ele queria ver o que a energia de uma música, de um tipo de música ou de outro tipo de música podia fazer com a água. Então ali a água destilada, antes de ser exposta à música, tá ali, formatozinho hexagonal, tudo certo. E aí eles pôs alguns tipos de músicas diferentes, vamos ver o que aconteceu. Eles pôs o heavy metal. E olha só a bagunça que ficou essa água. Não formou nenhuma imagem, não formou nenhum cristal, tá tudo espalhado, bagunçado, com turbulência. Agora olha aqui o que acontece com a Sinfonia de Mozart. Uma obra de arte, né, um cristal muito bonito. Agora mais outros exemplos de música, olha só. 4 Estações de Vivaldi. Recentemente eu vi, recentemente não, né, foi ano passado, não lembro. Eu fui numa apresentação de Candlelight, era uma orquestra, que tocava Luz de Velas. E não fui na apresentação do Vivaldi, fui na apresentação do Coldplay e de clássicos do rock, mas tinha também uma apresentação do Vivaldi, que eu tenho uma amiga que foi, falou que foi muito lindo, então reflete aí o quanto a música consegue influenciar, né. Também Imagine, de John Lennon, uma música muito linda, e Ave Maria, Schubert, também uma música muito clássica. Todos aí exemplos da beleza que forma, né, a partir de ouvir esse tipo de música. E aí depois ele decidiu também, além de jogar música, né, fazer água ouvir música, ele também falava palavras, isso para mostrar o quanto as palavras que a gente fala, tanto para nós mesmos, quanto para as outras pessoas, podem afetar positivamente ou negativamente. E aí eu queria lembrar, não sei se vocês lembram disso, que o corpo humano é feito de 70% de água, então, partiu daí, né, essa iniciativa de estudar água, porque
o quanto isso pode afetar a gente. Imagina todas as moléculas de água no nosso corpo sendo afetadas dessa maneira, né? Então, ele pegou alguns frascos. Um fraco aí, por exemplo, ele falou a palavra idiota, e o outro ele falou obrigado. Então, olha o jeito que foi a água ouvindo a palavra idiota e a palavra obrigado. A diferença é gritante, né? Ele também falou amor e gratidão, que, segundo os estudos dele, foi um dos resultados mais bonitos e mais impressionantes que ele teve, que foi esse cristal aí. Parece quase uma joia, né? E ele falou algumas palavras ruins também, como mal. Dá um mal só de ver isso, né? E outras palavras boas ele também testou, como sabedoria, felicidade. E eu posso fazer isso, né? Então, o quanto as palavras que a gente escolhe na nossa vida, com o quanto de poder elas têm, e o quanto a gente pode usar isso para o bem ou para o mal, né? A gente tem aí grandes exemplos, tanto positivos quanto negativos na história da humanidade, né? Então, Martin Luther King, Gandhi, esses grandes, assim, essas grandes pessoas que tiveram Nelson Mandela, tiveram influência positiva no mundo, mas a gente também o outro lado, né? Por exemplo, Hitler, que usou o poder da palavra dele para um completo no lado negativo, né? Então, isso já vem na história da humanidade, não é novo, mas a gente sabe que as pessoas acabam esquecendo e repetindo esses ciclos. Então, é importante a gente sempre lembrar disso, estudar sobre isso para poder fazer diferente. E aí, como que eu começo, né? Como que eu começo a fazer isso? Como que eu começo a montar esse hábito na minha vida? Não sei o que fazer. Então, vamos lá. Primeira coisa é gratidão. É reconhecer e ressignificar as palavras. Então, reconhecer que aquilo aconteceu e ressignificar aquilo sempre para o lado positivo. Um exemplo, ressignificar o que é um fracasso, o que foi um erro. Então, como você tem visto os resultados na sua vida? Você tem visto eles como erros e fracassos ou como um resultado que eu posso aprender com aquilo, né? E se você tem visto eles como erros, como fracassos e aquilo te faz mal, lembra daquele ciclo vicioso lá, o que que isso traz de ganho para sua vida? Não traz ganho, né? Então, para a gente tentar ver os resultados como forma positiva, já é um bom começo. Então, essa visão positiva de resultado, trazendo de novo para a engenharia, nada mais é do que uma forma prática e objetiva de ver o que aconteceu. Então, como que eu obtive meu resultado? Eu vou trazer aqui um diagrama da engenharia da qualidade, um método de engenharia da qualidade que é utilizado. Ele é muito versátil, ele pode ser utilizado para várias coisas, ele pode ser utilizado para a etapa de um projeto, para resolver um projeto, ou para melhorar uma fábrica, ou para, enfim, pra um monte de coisa que você pode usar ele na sua vida. É bem simples. Eu vou explicar aqui como aplicar para esse caso de resultado. Então, vou me perguntar, como eu obtive o meu resultado? Primeiramente, eu planejei algo, né? Que é o P de plena, vem do inglês esse método. Então, eu fiz algo. Eu pensei em algo, planejei em algo e fiz esse algo, que é o do. Aí eu tive um resultado, certo? Tive um resultado, eu vou pegar esse resultado e vou analisar. Então, pensa assim, eu pensei, eu fiz, e aí veio o resultado para mim, eu vou checar ele. E aí eu quero adicionar uma etapa, que não está nesse diagrama, mas eu quero adicionar. Etapa de agradecer pela oportunidade que a gente teve. Então, independente, antes mesmo de ver o resultado, eu pego esse resultado e eu agradeço pelo que ele vai me trazer, seja um aprendizado, caso ele não tenha tido sucesso, ou um próximo passo, caso eu esteja em direção ao meu objetivo, eu conseguir dar esse passo, eu vou agradecer também. Então, adicionei essa etapa de gratidão e a ação, que é o act, que a gente vai fazer de acordo com esse resultado. A gente simplesmente vai replanejar e fazer novamente. Então, se deu errado, a gente vai pensar em outra maneira e vai tentar de novo. Se deu certo, eu preciso planejar meus próximos passos e continuar. É uma forma prática objetiva e isso dá para transpor para qualquer coisa que você queira fazer na sua vida. Eu gosto muito dessa metodologia, sou suspeita porque eu fui monitora da disciplina de qualidade durante a faculdade, eu gosto muito desse assunto, mas realmente é uma ferramenta muito simples e muito prática que você pode aplicar onde você quiser. E, então, né, como eu falei, assim que terminar esse ciclo, você começa ele de novo, você pode fazer quantas vezes você quiser.
Mas aí, legal, isso é uma maneira muito boa de começar, de fazer, mas como que eu posso potencializar isso ainda mais, né? Levar isso para um outro nível. Visualizando. Além de falar, eu vou visualizar, eu vou pensar, eu vou imaginar aquilo. E por quê? Porque o nosso cérebro, como eu comentei, ele é um dos sistemas mais fascinantes que existem e ele é perfeito e ele não distingue a realidade do imaginário. Então, independente se aquilo aconteceu ou não, se eu pensar aquilo, se eu sentir, né, se eu me imaginar naquela situação, independente se ela aconteceu ou não, aquilo se torna realidade para mim. Então aquilo passa a ecoar dentro de mim e isso passa a refletir na minha vida, né? Aquela história da energia que eu comentei. E aí uma sugestão é eu fazer o mural da vida extraordinária. Não sei se vocês já ouviram falar do mural da vida extraordinária, mas eu vou trazer aqui uma explicação básica de como fazer o seu e vou mostrar um exemplo do meu também. O mural da vida extraordinária nada mais é do que um brainstorming do que eu quero fazer para minha vida. E o que é brainstorming? Para quem não sabe, brainstorming vem de cérebro, que é brain, e storm, que é tempestade, furacão. Então, costuma ser uma reunião para pensar em ideias para alguma coisa. E o grande princípio do brainstorming é não ter julgamento e não ter limites. Então, se eu vou ter ideia para, não sei, eu quero fazer propaganda de um produto e eu quero ter ideias para como fazer essa propaganda. Eu vou pensar em qualquer coisa que vier na minha cabeça, eu vou jogar. Porque qual é o objetivo disso? Depois eu faço um filtro e depois eu vejo o que é adequado ou o que não é, como que eu consigo fazer. Mas às vezes, mesmo que uma ideia saia não muito adequada, ela consegue juntar com outra e aí sim dá um bom resultado, ela consegue te dar uma inspiração para outra ideia. Então, esse é o princípio do brainstorming. Então, a primeira coisa você vai pensar em tudo que você quer para sua vida. Qualquer coisa. Menos voltar no tempo, porque acho que é a única coisa impossível na face da Terra. Mas qualquer coisa que você quiser imaginar. Em todas as áreas da sua vida. Pode ser financeiro, bem de propriedade, o que que eu quero ter, né? Quanto dinheiro que eu quero ter, quem que eu quero ser profissionalmente, né? Se eu quero ter uma empresa ou se eu quero ter um cargo X, como que eu quero a minha família, tipo de conquistas e o que eu considero sucesso na minha vida, isso varia de pessoa para pessoa, que viagens eu quero fazer. E aí aqui eu trouxe exemplo do meu, não vou entrar em muitos detalhes porque tem algumas coisas pessoais, mas queria destacar 2 pontos para exemplificar. Por exemplo, ali tem uma fotinho que, para quem não conhece, isso é um prédio, em Dubai, e não é porque eu quero ir para Dubai, talvez eu até faça isso um dia, mas essa foto tá ali porque ela é inspiração para como eu quero a sede física da minha empresa um dia. Assim, na beira do mar, um prédio branco bem lindo e bem imponente, assim. E ali outra, e aqui vem o que eu um exemplo do que não é julgamento, o que não é ter limites, é uma foto do espaço, porque um dia eu quero viajar para o espaço. Isso é impossível? Não. Mas a gente sabe que é caro, que são poucas pessoas, é difícil, tem que ter um treinamento, enfim. Mas não é impossível, e é uma coisa que eu quero muito, então tá ali no meu mural. E aí o que que eu faço com isso, né? Eu posso fazer da maneira que eu quiser. Eu particularmente gosto muito e acho que funciona mais se ele for impresso, e aí você pode fazer como eu fiz, ele imprimir fotinhos, ou pode imprimir e colar no mural que você tem, ou no espelho do banheiro, ou na porta do armário, enfim, onde você quiser, no escritório. Ou você pode fazer de plano de fundo do seu computador, de tela de bloqueio do celular, enfim, ou em todos esses lugares ao mesmo tempo, onde você preferir. E isso serve para quê? Para você se imaginar. Lembra do treino? Eu treino e faço aquilo até isso se tornar um hábito, até isso se tornar automático. Então eu vou treinando, me imaginar nesse lugar, até em algum momento eu ir desenvolvendo hábitos para chegar nesse lugar. Porque o ambiente sempre vence. Então, se o meu ambiente for de negatividade, de pessimismo, meu Deus, porque isso acontece comigo, tá tudo errado, isso vai se tornar o meu ambiente, eu não vou sair dali.
Mas se o meu ambiente sempre for positivo, sempre for buscando mais e ir além, isso vai se tornando ali, onde eu estou inserido e vai acabar em algum momento se tornando realidade. Então a ideia é que você olhe todos os dias e você se imagine nesse lugar, porque lembra que o cérebro não distingue realidade do imaginário. Então você se imagina lá, trazendo muito mais, gás, muito mais força, inspiração, e vai te fazer seguir o caminho certo para chegar até onde você tem de objetivo. E aí, para juntar tudo isso, como que eu faço tudo isso, que eu coloco em prática, eu montei um plano de 14 dias para tornar um hábito as palavras positivas faladas e ouvidas na sua vida. Então, lembra que falar afeta e ouvir também afeta, lembra da água, né? Então, como que eu vou fazer isso, né? O que que a gente vai incorporar nesse plano? Motivos de gratidão, músicas com boas vibrações, moral da vida extraordinária, afirmações poderosas, elogiar, gatilhos positivos, respiração e meditação. E tudo isso para gerar constância e congruência, né? Constância, que é a repetição, e congruência, que é para tentar abranger o máximo de pontos na sua vida para eles estarem alinhados. Não adianta eu fazer isso em um lugar, por exemplo, em casa e no trabalho não, ou vice-versa, né? Então, como que funciona? Primeiro, a gente vai ter 14 dias para implementar o hábito. E esse é o plano de implementação. Depois, a gente tem o plano para manter o hábito, que é um plano que vai te repetir, né? Todo mês, enfim. E aí, aqui, eu vou explicar para vocês o passo a passo, o que que é cada coisa e como funciona, como vocês vão usar essas tabelas. Então, ali começando para implementar o hábito, deixa eu até tirar aqui para não confundir. Aqui. Começando para implementar o hábito. Então, o que tá branquinho é um dia, que vocês vão fazer, e o que tá em cinza é um dia que vocês não vão fazer. Então, vocês podem ver que tá ali em cima, nas colunas ali, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, são 2 semanas, de segunda a domingo, segunda a domingo. E ali em cima tem um espacinho vazio para você colocar o dia que você vai começar, né? Então, hoje é 23, 24, 25. Próxima segunda seria 27, então você vai colocar ali 27, 28, 29 e assim por diante, para você ter organizado como se fosse o seu calendário. E aí, tudo que você for fazendo, você vai fazer um X, tipo um check, um X que fez. Então, primeiro item da lista. Eu vou ouvir a playlist Boas Ondas quando eu acordar. Uma playlist que eu fiz, na verdade, eu comecei fazendo ela para mim. São músicas que só têm ritmos bons e letras, todas as palavras são positivas, então é um filtro bem grande. Mas mesmo assim tem música de vários estilos, tem música mais calma, tem música mais agitada para animar. Mas eu fiz essa playlist para mim e comecei a compartilhar, as pessoas começaram a gostar, a curtir. Então eu incorporei aqui também. Mas você pode escutar sua música que você preferir, se você já tiver alguma playlist, mas lembrando sempre de fazer um filtro de ritmos que sejam positivos e ou animados e filtrar bastante a letra, mesmo que você não entenda o idioma, tá? Filtra bem a letra, coloca no tradutor e vê o que que a música tá dizendo para ver se aquele significado faz sentido, se é positivo para você. Então, a gente começa de um jeito bem fácil. Nos 2 primeiros dias, ali segunda e terça, que é o que tá branquinho, a gente só tem que ouvir, acordar e ouvir uma música. Começar fácil para ninguém desistir. Já ouviu falar aquele ditado que diz: se você tem uma lista de coisas para fazer, comece pela mais fácil? Porque é para você sentir que você está progredindo, que você está conseguindo fazer, ir lá e conseguir dar aquele check, faz muito bem, assim, para programação mental. Então você vai só fazer isso, você vai ouvir música quando você acordar. Música da sua escolha. E depois, já no terceiro dia, você vai começar a, com afirmações poderosas sobre o meu dia. O que é uma afirmação poderosa? É eu dizer como eu quero que vai ser. Então, se eu tenho uma reunião hoje, por exemplo, eu vou acordar e vou falar: hoje na minha reunião das 14 horas, que eu vou apresentar o projeto X
vai dar tudo certo, eu vou conseguir fazer a reunião tranquilo e apresentar tudo que eu queria falar, e vai falar sobre o que você tem especificamente naquele dia. Então você vai passar mais 2 dias fazendo isso, incorporando. Então você começou só ouvindo música, aí depois você vai ouvir música e falar sobre coisas do seu dia, né. Acredito que todo mundo faça isso, acordou, vai olhar ali a agenda do dia, o que que tem pra fazer, então já aproveita e já fala isso. Depois o próximo passo é começar a fazer 5 motivos de gratidão todos os dias antes de dormir. E eu prefiro, né, recomendo que seja por escrito à mão, porque já é cientificamente comprovado isso faz muito tempo já, que coisas escritas à mão têm muito mais efeito do que digitar no celular, enfim. É o mesmo princípio de falar, né, você escrever. Também melhor para aprendizado, melhor para fixação, então você escrever à mão é uma recomendação também. Então você vai escrever 5 motivos de gratidão, de preferência diferentes, né. Então vai agradecer, se você quiser, pela sua família, pelos seus amigos, pela sua casa, pela sua comida, o que for. Você vai agradecer 5 motivos. Mínimo, né, a gente quer agradecer mais, fica à vontade, mas aí no mínimo 5 motivos de gratidão diferentes um do outro, ok? Então aí você vai começar a fazer isso. E ali vai passar 3 dias e aí você vai começar a fazer afirmações poderosas sobre a sua vida. Ó, você já teve ali quase uma semana para fazer o seu mural da vida extraordinária, então, nesse dia, o mural já tem que estar pronto, porque você vai fazer afirmações poderosas sobre a sua vida. O que que isso quer dizer? Você vai todo dia, você vai pegar uma foto do seu mural, você vai olhar para ela, você vai falar sobre aquilo. Por exemplo, eu dei ali o exemplo, que eu quero a sede da minha empresa. Então, a minha empresa vai crescer muito, vai se tornar uma referência, ela vai ter uma sede física à beira do mar, com vista, num prédio grande e todo branco e com fachada de vidro, e vai falar sobre aquilo. Então cada dia você vai pegar uma foto, por isso é importante que o mural seja bem completo, bem grande, bem variado, realmente abrangendo em todas as áreas da sua vida. Aí depois que você começar a engrenar isso tudo a gente tá falando da gente, né, a gente tá ouvindo música pra gente, a gente tá falando sobre o nosso dia, a gente tá agradecendo o que a gente tem na nossa vida, falando o que a gente quer para o futuro da nossa vida. A gente vai começar agora a jogar isso um pouco pra fora, a gente vai começar a elogiar pessoas, né. Lembra que as palavras elas podem afetar negativamente? Então pensa que as suas palavras também podem afetar negativamente outra pessoa. E já foi feito um estudo de o qual a razão de coisas positivas para coisas negativas que você precisa falar para uma pessoa. Então, para uma coisa negativa perder o valor, você precisa falar 6 coisas positivas para aquela pessoa. Então imagina, se você xingou alguém, se você falou mal, alguma coisa que machucou aquela pessoa, você precisa fazer 6 vezes mais de positividade para compensar aquilo, só para compensar. Então, pensa o quanto elogiar alguém, o quanto reconhecer o trabalho de alguém, em vários aspectos. Pode ser aparência, perceber que a pessoa mudou o cabelo, tá com uma roupa diferente, ou que fez um bom trabalho, ou que fez um favor para você, ou que, enfim, elogiar da maneira que você achar melhor. Depois que você já começou a incorporar isso, você vai começar a fazer gatilhos positivos. Aqui vem um pouco também ressignificar a palavra gatilho, que muitas a maioria dos contextos ela vem como algo negativo, gatilho de alguma coisa que faz mal. E aqui vai ser um gatilho positivo para você. Isso você vai normalmente os gatilhos negativos eles são inconscientes, né, eles vêm e nos afetam. Aqui a gente vai fazer um gatilho positivo consciente. Então a gente vai pegar eu vi um exemplo disso de uma pessoa que eu sigo, e eu gostei muito, e veio daí essa ideia. Eh, ele é um cara que tem uma filha pequena, e ele leva a filha e busca a filha no colégio todos os dias de carro. E eles começaram a fazer uma brincadeira, que todas as vezes que eles vissem o carro tal, eles iam falar alguma coisa boa. Então, na verdade ele faz essas afirmações poderosas no carro com a filha dele. Então ele: "Ah,
passou o carro, e aí ele fala: "Hoje nosso dia vai ser incrível", né, quando tá indo para o colégio, por exemplo. "Hoje eu vou fazer uma prova, vou tirar 10". E aí na volta, ele faz de gratidão, então, "Ai, obrigada pelo dia de aula, obrigada pelos meus aprendizados", cada vez que passava um carro de um modelo ou de uma cor que você escolher. Aqui como a gente já tem, esse motivo de gratidão e as afirmações no plano, a gente vai fazer para outra coisa, né. A gente vai fazer, pode ser para si mesmo, pode ser se elogiar, né, dá para juntar elogiar, né, com gatilhos positivos, então se você está com alguém, naquele momento que você viu aquele carro, você elogia aquela pessoa, ou se você está sozinho, você faz um elogio para si mesmo, que inclusive é um exercício que muitas pessoas têm dificuldade, elogiar a si mesmo, se reconhecer, se dar valor. Enfim, você pode usar isso da maneira que você preferir, desde que seja de forma consciente. No material que eu vou enviar para vocês depois, que é esse plano mais detalhado, eu deixo ali algumas sugestões melhor de como fazer. E aí, por último, a prática da respiração e meditação, eh, que também já é muito comprovado e muitos dos grandes nomes aí, Steve Jobs já é falecido, mas o Bill Gates, o cara da Amazon, que eu esqueci o nome, Jeff Bezos, eles fazem isso 1 hora, 2 horas por dia, porque eles colocaram isso de prioridade na vida deles e eles sabem o quanto isso tem de benefício, né. E aí por que que isso entra aqui? Isso entra aqui porque a gente falou de o quanto as palavras têm poder, o quanto as palavras afetam, o quanto elas podem transformar o dia. E aqui a gente vai ficar em silêncio para ouvir as palavras de dentro, né. O que que isso quer dizer? Muitas vezes a gente é moldado pela sociedade ou, enfim, por várias situações, pelo ambiente que a gente está, eh, vem muitos estímulos negativos, e isso acaba refletindo na gente, que é toda essa conversa que a gente teve sobre o poder das palavras. Então, muitas vezes acontece da gente ter pensamentos negativos espontâneos. Então, nesse momento de respirar e meditar, a ideia é a gente parar, fechar o olho, colocar uma música, no YouTube, no Spotify, tem várias playlists de música de meditação, são músicas de fundo, assim, né. Não precisa, se quiser fazer meditação guiada pode fazer também, mas não precisa, principalmente para quem está começando, você fica em silêncio, você se escuta. E muito provavelmente vão vir coisas negativas, pensamentos, memórias de coisas ruins que aconteceram, e vai ser um exercício, cada vez que vier um pensamento desse, você agradece, lembra da gratidão, você agradece por aquilo ter acontecido com você, mas você vai ressignificar, você vai pensar em algo bom que aquilo te trouxe, ou você vai, não, se não quiser pensar sobre aquela situação, se foi muito ruim mesmo, você agradece, manda ela embora e pensa em 3 coisas positivas, outras coisas, ok? Então é um exercício de ir mudando essa mentalidade. Aí você começa no primeiro dia com 1 minuto, 2 minutos, no próximo dia aumenta mais 1 minuto, mais 2 minutos, no mínimo o ideal é que seja 5 minutos por dia. Como já falei, tem pessoas que fazem 1 hora, 2 horas, eu sei que a vida é corrida e às vezes a gente não tem disponibilidade, então tira o tempo que você quiser, que você conseguir, mas tenta fazer isso pelo menos um pouco no horário do almoço, ou logo que acorda, ou antes de dormir, enfim, esse exercício é um exercício diário também, que vai ajudar. E aí depois, então, que você fez a primeira etapa do plano de 14 dias, que é o plano de implementação, você vai partir para manter o hábito, né. Então, aqui o plano de manutenção, como comentei, você vai aos pouquinhos fazendo cada coisa, e aí, a partir ali de 21 dias, você mantém, isso, e é para isso se tornar um hábito, mas lembrando que a gente tem que sempre fazer manutenção, se quiser de vez em quando, mudar um pouco as coisas que você faz, adicionar, outros hábitos positivos também,
para dar uma refrescada, enfim, uma mudada também de algumas coisas, fique à vontade, mas é uma sugestão de início de implementação para quem tem vontade aí de fazer isso, ok? De ter mais positividade na sua vida, partindo das suas palavras. Então é isso, eu deixo aqui de mensagem, é uma frase que eu gosto muito, que é do gatinho, da Alice no País das Maravilhas: "Se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve", né, se você não sabe por aí aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, se imagina entrando num táxi, não dá para ser Uber, porque o Uber já vem com GPS, então se imagina entrando num táxi onde a pessoa não te conhece, não sabe previamente para onde você quer ir, e você fala para ele: "Vai para lá", e a pessoa fica: "Lá onde? O quê? Como? O quê?". "Não, vai, só vai indo", né. Então, aonde que você vai chegar se você levar a sua vida dessa maneira, né. Pode ser que você seja levado para um caminho negativo. Então, essa é toda a ideia, por trás de por que trazer positividade para sua vida utilizando o poder das suas palavras, né. Se você usa e usa isso de guia para o seu caminho, o seu caminho vai chegar num resultado positivo, num resultado de sucesso, que é o que você deseja para sua vida, tá bom? Então era isso, queria agradecer, quem me assistiu até agora, é um assunto que eu gosto muito de falar, podem me acompanhar, também nas redes sociais, e @Heart Instituto no Instagram, e também no LinkedIn, tem o site que é heartinstituto.com.br, e é um prazer estar aqui com vocês, e até a próxima.